Poucas pessoas percebem o verdadeiro poder que existe dentro de uma decisão silenciosa que acontece apenas na mente e no coração. Não é algo que o mundo vê. Não é algo que recebe aplausos imediatos. Mas é exatamente nesse momento invisível que o destino de uma pessoa começa a mudar. A maioria das pessoas acredita que o futuro depende apenas de circunstâncias, oportunidades ou sorte. Mas ao longo da história, existe um padrão curioso que aparece repetidamente na vida de pessoas que transformaram completamente sua realidade. Esse padrão tem um nome simples mas poderoso: fé. Não estamos falando apenas de fé religiosa no sentido tradicional. Estamos falando de uma força interior profunda que faz uma pessoa continuar caminhando mesmo quando tudo ao redor parece dizer que não vai dar certo. É a fé que permite que alguém veja possibilidades onde outros veem apenas limites. É a fé que sustenta uma decisão quando ainda não existem provas de que aquela decisão vai funcionar. E é exatamente por isso que tantas vidas permanecem presas no mesmo lugar por anos. Porque é muito fácil acreditar quando tudo já está funcionando. O verdadeiro desafio é acreditar quando ainda não há sinais visíveis de mudança. Imagine duas pessoas enfrentando exatamente o mesmo problema. Ambas estão passando por dificuldades financeiras, ambas enfrentam críticas, ambas lidam com incerteza sobre o futuro. A diferença é que uma delas começa a acreditar que aquilo é apenas um capítulo da história, enquanto a outra acredita que aquilo define toda a sua vida. Com o passar do tempo, algo começa a acontecer. As atitudes dessas duas pessoas começam a se tornar diferentes. Uma começa a procurar caminhos, aprender novas habilidades, tentar novas possibilidades. A outra começa a se fechar, evitar riscos e aceitar a ideia de que nada vai mudar. No início, a diferença entre as duas ainda é pequena, mas com o passar dos meses e anos, essa diferença começa a crescer. Pequenas decisões geram pequenas oportunidades. Pequenas oportunidades geram novas experiências. E lentamente, o futuro de uma delas começa a se transformar de forma impressionante. O que começou apenas como uma crença interna, começa a produzir resultados concretos. E esse é o ponto onde muitas pessoas se surpreendem. Porque parece quase misterioso como algumas pessoas conseguem mudar completamente de direção, enquanto outras permanecem presas nos mesmos ciclos. Mas quando observamos mais profundamente, percebemos que tudo começa muito antes das conquistas externas. Tudo começa na forma como uma pessoa escolhe acreditar no próprio futuro. Grandes pensadores do desenvolvimento pessoal sempre destacaram esse princípio. Eles observaram que a mente humana funciona como um campo fértil. Aquilo que você planta com consistência começa a crescer. Pensamentos de medo geram decisões de medo. Pensamentos de dúvida geram paralisia. Mas pensamentos alimentados por fé produzem ação, persistência e visão. E aqui está algo que muitas pessoas nunca perceberam. A fé não elimina os problemas. Ela muda a forma como você enfrenta os problemas. Uma pessoa sem fé olha para um obstáculo e vê um sinal de que deve parar. Uma pessoa com fé olha para o mesmo obstáculo e interpreta aquilo como parte do caminho. Essa diferença de interpretação muda tudo. Porque quando alguém acredita que existe um propósito maior guiando sua jornada, a mente se torna mais resiliente, mais criativa e mais persistente. Pense por um momento nas grandes histórias de superação que você já ouviu. Pessoas que começaram sem recursos, sem apoio e muitas vezes cercadas por críticas. Em quase todas essas histórias, existe um elemento em comum. Em algum momento da jornada, quando tudo parecia improvável, essas pessoas decidiram continuar acreditando. Essa decisão não veio acompanhada de garantias. Na verdade, muitas vezes veio acompanhada de medo e incerteza. Mas a fé funcionou como uma força que manteve a direção mesmo quando o caminho ainda não estava claro. E existe um detalhe interessante nesse processo. Quando uma pessoa começa a viver com fé verdadeira, algo muda na forma como ela percebe o mundo. O foco da mente deixa de estar apenas nos problemas e começa a procurar possibilidades. Isso não significa ignorar dificuldades. Significa acreditar que as dificuldades não são o capítulo final da história. Esse tipo de mentalidade cria um estado interno poderoso. A pessoa começa a agir com mais coragem, mais disciplina e mais esperança.
E quando essas atitudes se repetem diariamente, algo começa a acontecer lentamente. Novas conexões surgem, novas ideias aparecem. Pessoas certas começam a cruzar o caminho. O que antes parecia um cenário completamente fechado começa a apresentar pequenas aberturas. Muitas vezes, essas mudanças são tão sutis que passam despercebidas no início. Mas quando alguém mantém a fé por tempo suficiente, essas pequenas aberturas começam a se transformar em oportunidades reais. É nesse ponto que muitas pessoas olham de fora e dizem que aquilo parece sorte. Mas quem viveu o processo sabe que não foi apenas sorte. Foi uma combinação de fé, persistência e ação consistente ao longo do tempo. A fé manteve a visão viva, a persistência manteve o movimento, e a ação diária construiu o caminho passo a passo. Agora pense na quantidade de pessoas que desistem apenas alguns passos antes dessa transformação começar. Muitas vezes, elas estão muito próximas de uma virada importante, mas não conseguem continuar porque perderam a fé no processo. Elas olham para o presente e acreditam que aquilo representa o futuro inteiro. E é exatamente nesse ponto que a mente se fecha para novas possibilidades. A verdade é que o futuro raramente se revela de forma completa. Ele se constrói em pequenas etapas, e cada uma dessas etapas exige uma decisão interna de continuar avançando. A fé funciona como uma luz que permite dar o próximo passo, mesmo quando o restante do caminho ainda está escuro. Sem essa luz, muitas pessoas param antes mesmo de descobrir do que realmente são capazes. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo quando alguém vive com fé verdadeira. A própria identidade da pessoa começa a mudar. Em vez de se ver como alguém limitado pelas circunstâncias, ela começa a se enxergar como alguém capaz de crescer, aprender e superar desafios. Essa mudança de identidade transforma a forma como a pessoa toma decisões. Ela começa a escolher caminhos que antes pareciam impossíveis. E quando essas escolhas começam a se acumular ao longo do tempo, o futuro realmente muda. Não de forma mágica, mas de forma poderosa. A pessoa se torna mais preparada, mais confiante e mais alinhada com oportunidades que antes pareciam fora de alcance. O que começou apenas como uma crença silenciosa dentro do coração, começa a se manifestar como uma nova realidade. Talvez neste momento você esteja passando por um período de dúvida ou incerteza. Talvez existam áreas da sua vida onde parece difícil acreditar que as coisas podem melhorar. Mas a pergunta mais importante não é o que está acontecendo agora. A pergunta mais importante é o que você escolhe acreditar sobre o futuro. Porque essa escolha vai influenciar cada decisão que você tomar a partir de hoje. A fé não significa negar dificuldades. Significa acreditar que existe algo maior sendo construído através delas. Significa entender que cada desafio pode carregar uma lição que fortalece sua mente e prepara você para oportunidades maiores. Quando alguém começa a viver com essa perspectiva, até os momentos difíceis passam a ter um significado diferente. E se existe uma decisão poderosa que você pode tomar hoje, é a decisão de não abandonar a fé no seu próprio potencial. Mesmo que o caminho ainda não esteja claro. Mesmo que outras pessoas duvidem. Mesmo que o progresso pareça lento. Continue alimentando a crença de que sua história ainda pode mudar. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe um comentário dizendo: "Eu escolho ter fé". Isso ajuda a fortalecer não apenas a sua decisão, mas também inspira outras pessoas que podem estar passando pelo mesmo momento de dúvida. Aproveite também para curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque aqui nós falamos sobre mentalidade, fé e desenvolvimento pessoal para ajudar você a construir uma vida mais forte, mais consciente e mais alinhada com o futuro que você deseja.